Nessa terça-feira maravilhosa, dia 10 de maio de 2022, são 9 da noite, horário habitual das lives da Rede Relâmpago. E hoje o tema é saúde, para você que se amarra, que gosta de gostar de você mesmo. Claro, você tem que estar em paz com você mesmo, tem que estar bem com você mesmo, para poder justamente pegar o seu coração, o seu amor, o seu carinho e explodir isso para o mundo. Esse é o segredo da sua saúde, a saúde tanto da cabeça, da mente, do corpo, do coração. E é disso que a gente vai falar hoje com a nossa especialista Tatiana Pagung, que é psicoterapeuta e mestra em meditação Rashwa. Ela está aqui com a gente e ela vai abrilhantar esse programa maravilhoso que é o Saúde Etc., que aliás tem mais de um ano já, vai fazer 2 anos daqui a pouco, o Saúde Etc., e é um grande orgulho ter esse programa, porque a gente fala sobre saúde aqui, a gente conversa, bate papo sobre saúde. Agradeço a presença de todos, Denise Monteiro Corso, Jacques, nosso parceiro querido, estaremos juntos no Relâmpago nos Esportes segunda que vem. A Tatiana Pagung já está por aqui, deixa eu chamar ela para a gente poder bater. Pronto, já convidei. Já convidei. Daqui a pouquinho teremos a nossa especialista. Já está aí. Deixa eu baixar o som e dar boa noite a Tatiana. Boa noite, Tati! Boa noite a todos que estão assistindo, que vão assistir depois, né? Que fica gravado aí. E no nosso canal do YouTube, né? Isso aí, olha, essa que é a garota propaganda sensacional da nossa rede. Olha aí! Ela não perde mesmo. Olha, se tem um orgulho que eu tenho, não é por estar na frente dela, não. O orgulho que eu tenho da Tati é isso. A gente passa as datas para os especialistas. Ela é uma das primeiras lá que chega lá e olha, eu tenho o tema, eu sei, eu fui isso, aquilo, é um dia tal, não sei o que. Ela está antenadíssima. E antenadíssima também com o trabalho dela. Como é que anda o Instituto Rashwa, ô Tati? Tem novidade por aí? Aqui o Espaço Rashwa São Paulo está bem movimentado, né? Muitas crianças e adolescentes, cada vez mais, eu fico muito feliz com isso, né? Com essa atenção desses pais. Hoje eu retornei também para o 2º bimestre no Colégio Vértice. Hoje eu estava lá com 17 alunos lá do 1º e 2º ano, aí quinta-feira tem mais, sexta-feira tem mais. Então é um trabalho muito bacana que eu faço junto às escolas também. Então eu tenho focado muito nessa faixa etária, né, de crianças, jovens, apesar de ter todas as idades. Pois é. O Instituto Rashwa é para você, para os seus filhos, para o seu neto, para você que é vovó, para você que é vovô, para você que é papai e mamãe, para todo mundo, até para a criancinha também, de 4, 5, 6, 7 anos e tal, já vai aprendendo com a Tatiana um pouquinho para ver como é que é essa máquina, né, que é chamada corpo humano, né, Tatiana? Porque não é só a gente malhar e tal, ficar lá todo saradão e tal, essas coisas. Não, a gente tem que malhar também, ó, a cabeça também, tem que estar com a cabeça boa, para poder ficar tudo direitinho, tudo no seu lugar. E a Tati e eu trouxemos alguns assuntos, algumas matérias atualíssimas do que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação à saúde. E a gente vai comentar sobre essas matérias aqui online. Agradeço ao Sérgio Luiz, que está por aqui, o professor de Gouveia também, Mônica Barbosa, Gilberto Souza, Kátia Luz, Iaco Lopes, Jorge Fiorini, Cláudio Souza, a todos que também vão conferir, como a Tatiana bem falou, a live depois lá no YouTube da Rede Relâmpago. Acho que eu mandar um beijo, um abraço para alguém especial, por favor. Beijo para Helena Pagung, dona Helena Pagung, feliz Dia das Mães. Minha mãe, nesse momento, está no Rio, viajando para o Espírito Santo com 2 irmãos e vai visitar uma irmã lá no Espírito Santo. Tá passeando, aproveitar, né? E amanhã, minha convidada, lembra da Evelyn Pagung, que fez live com a gente? Faz aniversário amanhã. Então, um beijo especial para ela e amanhã estaremos juntas. Beijo para a Evelyn também, beijo, muita saúde. Saúde é o que ela tem de sobra, gente. Ela tá danada, tá voando a menina. Tati, é o seguinte, primeiro assunto já não é uma coisa tão legal, né? A gente deparou há algum tempo atrás com um andaço aí de crianças e adolescentes que estavam naquele lance da baleia azul, de outras coisinhas que vinham pela internet e aí acabavam até se suicidando. Não é muito legal, não é um assunto legal, mas a gente precisa levar isso à tona. Voltou isso tudo de novo, é assunto do costanorte.com.br, que é um jornal. Crianças se cortam
em novo desafio das redes sociais. Perigo acontece nas escolas do Brasil. Atenção, pessoal, olha só. O desafio na internet desafia os alunos a se cortarem com lâmina de apontador, e para saber quem aguenta o maior número de cortes. Eu vou ler um pedacinho da matéria e a gente vai comentar aqui, vamos conversar com a Tatiana. Uma nova brincadeira tem lançado crianças brasileiras a um desafio de automutilação em redes sociais, viu? A ação instiga os jovens a se cortarem com lâmina de apontador para saber quem aguenta maior número de cortes. Alunos de uma escola em São José dos Campos realizaram um desafio e publicaram nas redes sociais. Geralmente as crianças realizam a brincadeira fora da sala de aula, optando pelo banheiro na maioria das vezes. O desafio foi confirmado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e alguns pais de alunos também atestaram que a situação é real. Ao acompanhar que os filhos assistiam nas redes sociais, verificaram que o desafio ocorre em diversas escolas do país. A diretora da Escola Estadual José Marioto Ferreira Major Aviador, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, reuniu os alunos com o intuito de orientá-los. Em nota, a Secretaria revela que diversas providências estão sendo tomadas, inclusive a isenção de profissionais, inclusive a inserção de profissionais do programa Psicólogos na Educação para os alunos. Tatiana, é bem difícil a gente retomar esse assunto, que parecia já terminado, parecia já bem colocado, e crianças e adolescentes recorrendo novamente a desafios que causam muita dor, inclusive para os pais. Esse assunto vai sempre retornar, independente da pandemia ou não, porque o bullying sempre existiu, né? E ele vai, infelizmente, como preconceito, racismo, etc., ainda vai existir por um bom tempo. Então, o que acontece? A criança, né, quando ela está ali na primeira fase dela, ali naquele início daquela infância, ela é muito voltada para esse eu interno. Então, ela vai validar o meio, o externo, pelo que ela sente. Então, a criança está muito em contato com o que ela é de verdade. Só que lá pelos 4, 5 anos de idade, essa criança começa a se socializar mais. Então, ela começa a colocar o foco de atenção dela, que antes era interno, para o externo, começando a se comparar, começando a ter aquela sensação de que precisa ser pertencente ao meio, a um grupo. Ela não quer ser excluída, ela não quer ser isolada, né? Então, a criança ela tem, muitas vezes, dentro de casa, aquele ambiente onde ela se sente acolhida, ela quer isso também na escola. Então, ela quer participar desse grupo, ela não quer ser diferente. Então, quando vem, né, crianças dizendo que você precisa fazer isso, senão você não vai pertencer ao grupo, senão você é diferente, então você, sei lá, é frouxo, você não é capaz. Então, a criança, ela não tem ainda essa capacidade cognitiva, essa base emocional para estar ali firme. Não, peraí, não, eu não sou isso não, isso aí não é legal para mim não. Então, ela ainda não tem essa capacidade de discernir. Né? Ainda mais que nós não crescemos com essa base de educação emocional na infância, que eu faço esse trabalho aqui no meu espaço, um pouco aqui no Vértice, né? Em algumas escolas, mas ainda é muito pouco. Então, as crianças, por não terem uma educação emocional da mesma forma que elas têm educação em matemática, geografia, né? Em outras matérias, elas não têm esse autoconhecimento, com a consequência disso, não têm essa autoconfiança e não têm ainda essa capacidade de discernir. Então, se esses pais não estiverem muito ali ligados e ativos, percebendo essas diferenças, né, nessa criança, nesse adolescente, ele vai querer ser pertencente a esse grupo, ele vai entrar nessas brincadeiras, que de brincadeira não tem nada, para não ser criticado, não ser julgado, não sofrer esse bullying, né? De, você é fraco, você é frouxo, você não aguenta, quer estar ali, né? Tipo, ser o centro das atenções e acaba, assim, muitas vezes cometendo essas coisas que, né, chega a dar arrepio só de imaginar. Nossa Senhora, imagina, cortar com lâmina de apontador, a gente pode causar até problemas piores, né? Um tétano, enfim, e morte, enfim, eu não sei. Dá até Né? Tem os trotes também de faculdade, né? Faculdade de
de todas as faculdades, na verdade, que são pesadíssimos, né? A gente escuta de vez em quando alguém morre com esses trotes. Isso aí é como se fosse um trote da infância, né? Que você tem que fazer lá o desafio, que se você não fizer, você não vai entrar naquele grupo, né? Trote de faculdade é na mesma pegada, né? Se não participar do trote, não pode nem frequentar festas, churrascos, encontros, nada. Você é excluído do início ao fim da faculdade, imagina. E você já tem aquela pressão, né, de ter que dar conta das matérias, de estudar, lidar com a vida, mas, né, o estudo, e se você não faz, não passa por uma humilhação, não passa por alguma coisa assim, não pode ser pertencente, então aquilo ali causa traumas profundos, né? Eu tenho pacientes de faculdade que passaram por isso de trote, que fica aquilo. Imagina isso, eu estou falando com pacientes de 20, 23 anos, imagina então crianças, que o cérebro, né, ainda nem está totalmente formado, né? O cérebro da criança, como eu acho que eu já falei numa live anterior, é como uma casa em construção. O andar de baixo já está, né, bastante construído, mas ainda tem um andar de cima lá que está em construção. Então, ela não tem essa capacidade de lidar com isso. Então, ela acaba embarcando mesmo, né, e cometendo atitudes aí que realmente vão prejudicá-la. É um problema terrível, um problema social. É importante até que essa diretora, né, ela tomou algumas providências, né, conseguiu saber o que está acontecendo lá na escola e esse assunto, infelizmente, ele não é um assunto só local, é um assunto já que acontece no país inteiro. Então, importante, inclusive, o Ministério da Educação, né, poder entrar, secretarias de educação dos estados também, se puderem sempre colocar desse modo, vir à tona realmente esse problema que acaba causando para várias crianças, adolescentes, sobretudo os pais também. Olha, gente, 99% das crianças e adolescentes entre 3 aninhos e 17 anos usam redes sociais. 99%. Quase coisa, todas, né, as crianças nessa... Pois é, muita coisa, gente. 99% de crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos usam redes sociais. Um relatório do órgão regulador de comunicações do Reino Unido mostra que crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos são usuárias assíduas de redes sociais. Segundo o estudo, 99% dos indivíduos nessa faixa etária utilizaram a internet em 2021. O YouTube foi a plataforma mais popular, acessada por 89% das crianças, e 50% delas também usaram o TikTok para assistir e compartilhar vídeos curtos. A maioria das plataformas das redes sociais exige que os usuários tenham 13 anos ou mais. 13 anos ou mais. No entanto, o relatório descobriu que a maioria das crianças já possui perfil em pelo menos um aplicativo ou site de mídia social antes de completar essa idade. Além disso, 1/3 dos pais das crianças de 5 a 7 anos confirma que o filho tem em conta nas redes sociais, e essa quantidade sobe para 60% quando se fala entre crianças de 8 a 11 anos. Enfim, Tatiana, tem alguma coisa a ver com pertencer à sociedade? A criança precisa ter uma rede social do mesmo tipo ali, olha, se eu não participar da brincadeira do corte, se eu não tiver uma rede social, também estou excluído. Tem a ver com exclusão também, Tatiana, nesse caso? Olha, essa brincadeira do corte, ela é muito reforçada nas redes sociais, né? Porque eles assistem esses vídeos e começa justamente aquela influência sobre eles, né? Mas isso é uma coisa mais para as crianças ali maiores, né? O que me assusta é que você falou de uma idade a partir dos 3, né? Então, a partir dos 3, são os pais que estão ali, de repente, não sabem o que fazer com aquela criança agitada e coloca ela para assistir uma galinha pintadinha, eu não sei o que é da moda agora, Baby Shark, não sei o que, para assistir comendo. Ou seja, então a criança ela começa a se acostumar de que ela só come se assistir alguma coisa, por exemplo.
né? Desde, por exemplo, a mãe amamentando em vez da mãe. Muitas vezes criar ali uma interação olho no olho com essa criança, ela está no celular, né? Então essa criança ela já cresce nesse universo, perdendo essa conexão, dessa socialização. Eu entendo, né, que na pandemia era a forma que nós tínhamos de nos socializar, né? Por esse lado é bom. O que não é bom é o excesso. Assim, o que o excesso vai fazer até mesmo para a nossa estrutura cerebral, né? Nós temos lá 2 hemisférios do cérebro. Temos o nosso lado racional, que é o nosso banco de dados, e temos o nosso lado criativo, né? Até para um adulto isso não é legal, mas imagina para uma criança. Como eu falei agora há pouco, esse cérebro está em construção. Aí essa criança, quando ela deveria estar estimulando essa integração do cérebro, né, com todas as partes ali trabalhando principalmente a imaginação, a criatividade, né, aquele impulso de trocar, de socializar, ela está em frente a uma tela recebendo imagens prontas e passiva. Há estudos já, tem um neurocientista, né, muito famoso, que é o Nicolelis, tem uma entrevista dele que não é muito antiga, e ele fala desse excesso de uso de telas em crianças e jovens, e que já há estudos onde mostra, né, o efeito no cérebro, de estar atrofiando partes do cérebro justamente por não ter esse estímulo. E são partes do cérebro responsáveis pela empatia, pela troca. Então, a gente vai ter uma nova geração de robôs, de crianças que não se importam muito com outros, estão dentro aqui do universo delas, né? E isso, o que isso causa lá no nosso cérebro? Um desequilíbrio de todos os hormônios, claro, né? Principalmente aumentando o hormônio do estresse, porque você sobrecarrega ali o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério que só entende passado e futuro. Então, essa criança e adolescente, ela pouco se conecta com o momento presente. Então, ela começa a criar o quê? Uma ansiedade muito grande, uma insegurança, porque eu fico trazendo do passado coisas ruins que podem acontecer no futuro e não encontro no aqui e agora, no momento presente, como sair disso. Então, o suicídio vai ficar cada vez maior, porque uma criança, um adolescente que não vê uma saída, não vê um futuro, está com medo, acha que os pais vão castigar a escola, né, os colegas, a vida, porque tirou uma nota baixa, vai ter cada vez mais suicídio. Então, é um alerta para esses pais. Eu entendo, né, a dificuldade que tem uma mãe e um pai, às vezes está trabalhando, e a hora que a criança está quieta ali, dá um respiro, eu entendo perfeitamente. Mas é só ver como é que nossos pais nos criaram. Não tinham telas, como é que eles faziam, né? Ou seja, ter outros estímulos também. Tem uma pesquisa também que foi muito interessante, não lembro agora o nome do psicólogo, depois, né, posso até pesquisar, que fez um estudo com 2 grupos, né, de crianças. Pegou um primeiro grupo e colocou as crianças por um tempo brincando no iPad, em tela. E um outro grupo fazendo brincadeiras de tabuleiro, de interação, né? Ou seja, interagindo ali, brincando. Depois juntou esses 2 grupos e fingiu ter esbarrado assim num pote de canetas que espalhou no chão. Somente as crianças que estavam brincando, interagindo, tiveram o impulso de levantar para ajudar. As outras que estavam passivas ficaram olhando, como se aquilo não fosse com elas. Então, você vê o nível, né, de como afeta a nossa empatia, a nossa troca. Então, por isso que as pessoas estão cada vez mais o quê? Distantes. E, gente, nós crescemos e aprendemos nesse planeta através dos relacionamentos. Então, hoje, por exemplo, eu tenho atendido e tenho visto crianças e adolescentes com medo de voltar para a escola porque passaram muito tempo em casa, principalmente nessas telas, criando ali um universo totalmente ilusório, né? Então, o adolescente ele podia desligar a câmera na aula, né? Poderia estar ali daquele jeito. Agora não, agora ele tem que voltar a se socializar. Então, essa importância dessa criança e adolescente socializar, brincar, sair um pouco das telas é essencial. Eu sei que não tem como falar não mexa nas telas, mas é observar o que essa criança está assistindo, né? Eu tenho crianças de 7, 8 anos que eu atendo
já preocupadíssimas com o corpo, insegura porque eu tô gorda e não é. E mesmo se fosse, olha a ansiedade dessa criança preocupada com o corpo já com 7, 8 anos. Por quê? Porque fica assistindo as meninas do TikTok e com aqueles corpões. Então, assim, a criança ela tá recebendo estímulos que não é para a idade dela e ela não vai saber digerir e lidar com esses estímulos. Então, não é que a criança não pode usar tela e não assistir YouTube, não é que não possa ter um perfil, de repente tem um perfil que a mãe administra, que a mãe carrega foto para a família ver, para os amigos verem. Legal, mas deixar a criança lá assistir qualquer coisa, entrar em qualquer site, em qualquer... Até a Dark Web, aí daqui a pouco as crianças são tão inteligentes, estão entrando em sites que, meu Deus, a gente não tem ideia, né, do que estão acessando ali e é o estímulo que ela está recebendo numa idade que ela ainda não tem essa base para discernir tudo isso. Bom, falei muito aí, mas ficou claro, Não, né? Tati, você falou muito bem, e, aliás, eu não sabia sobre a área da empatia acaba sendo afetada. Olha, gente, como eu falo E que esse é meu não é trabalho. não é live, fique por aí, chame parentes, amigos a quem... Olha o assunto, gente. Crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. 99% possuem rede social. Temos aqui a participação também da Livramento. A minha neta tem 12 anos e fica o tempo todo falando que não quer engordar. Olha como é que faz. A gente veio justamente para discutir assuntos da sociedade aqui nesse programa de hoje. Preocupante, segundo o Fernando Montalvão da Silva, agradeço a presença. Ele diz que isso acontece com a minha neta de... Beijo para ele. Beijo, Fernandão. Isso acontece com a minha neta de 3 anos. Olha isso. A neta de 3 anos tem movimentação nas redes sociais também. Obrigado pela presença de todos, pela participação também. Podem participar, podem mandar perguntas, Isso, inclusive, interagir sobre o assunto. Envie para famílias, para quem tem filho pequeno, adolescente, é muito importante. Porque a gente não se liga muito no dia a dia. Às vezes os pais estão tão ali, né, sobrecarregados, né, com o trabalho, com a casa. A mãe, de repente, tem 2, 3 filhos. Eu super entendo isso. Mas há de se ter esse alerta, esse cuidado, né? Porque a coisa está indo por um caminho aí que não é legal. É importantíssimo. E, olha, palavras da especialista, como eu ia viu? falar, o meu trabalho em cima disso é justamente trabalhar através das técnicas de respiração e meditação e de autoconhecimento, que é a educação emocional, trazer a criança para cá, para ela exercitar e fortalecer esse lado que elas estão perdendo aí, né, com todo esse estímulo mais passivo aí dessas telas e dessas comparações. Beleza. E é um trabalho maravilhoso. Gente, tudo começa em casa também, né? Mas tem a célula pequenininha que seja, por exemplo, que seja o trabalho da Tatiana, o trabalho seu aí de casa, pode ser um grande passo para a gente poder fazer com que crianças e adolescentes sejam adultos responsáveis e com mais empatia. Uma especialista aqui falando, viu, gente? Que é a Tatiana. É a família ali, os pais, as figuras de autoridade dessa criança. É a base. A criança está aqui, em cima dessa base. Se esses pais estão passando aí pela pandemia, ou estão inseguros, cheios de ansiedade, nervosos, não sei mais o quê, e como é que essa criança vai se sentir? Insegura, né? Então ela vai buscar um refúgio mesmo ali em algo que dê prazer, ela vai se isolar, né? Então observem o filho de vocês, as crianças, né, que vocês conhecerem, porque a criança não vai chegar e falar eu tô com depressão, eu tô triste, eu tô mal, eu tô com raiva. A criança, para um adulto é difícil de se expressar, a criança muito menos. Como é que vai expressar? Em comportamentos, em atitudes. É lembrar lá quando a criança era bebê. A criança chora. A mãe sabe se é choro de fome, se é choro de sono, se ela está precisando trocar a fralda, sabe tudo. Quando a criança está um pouco maior, ela já não chora.
mas ela vai expressar por outro meio, ela vai começar a chamar atenção, vai começar a ficar de repente irritada, vai expressar. Então, esse pai, essa mãe, como eu falo, toda criança que eu atendo, eu falo, o trabalho é maior com as figuras de autoridade, com esses pais. Não adianta eu fazer um trabalho de 1 hora na semana com a criança, vai ajudar? Vai, porque terapia com criança, cada sessão vale por 10 anos de um adulto. Sem brincadeira. Verdade. Porque a criança desembola a questão assim. Não é que nem o adulto que volta, porque já criou um monte de crença, né? Ajuda, ajuda. Mas o que vai reforçar é esse dia a dia, né? Com essa família. Verdade. É só em casa, né? Em casa, a Tati faz um trabalho muito bonito, mas não adianta nada se você em casa também não fizer a sua parte, né? E é bem comum, né? Olha, são assuntos atuais, como eu falei hoje, saúde, etc., trazendo notícias sobre saúde, saúde mental, atuais, para que nós possamos discutir aqui, justamente com a grande especialista, psicoterapeuta de mão cheia, mestre em meditação, Tatiana Pagung, aqui com a gente, especialista da Rede Relâmpago, para poder abrilhantar cada vez mais as nossas lives. Olha, mais uma notícia agora do G1. Crise de ansiedade coletiva em escola de Pernambuco, acende um alerta. Especialistas em Juiz de Fora falam sobre papéis de família e instituições de ensino. Eu vou ler um pedaço aqui da matéria. Uma crise de ansiedade coletiva foi registrada numa escola em Recife, em Pernambuco, no início do mês de abril, e acendeu um alerta para os cuidados com a saúde mental de adolescentes e jovens. O G1, por onde eu estou lendo as matérias, conversou com uma psicopedagoga e com uma psicóloga em Juiz de Fora, para entender o que é o transtorno e qual o papel das instituições de ensino e da família diante de uma situação como essa. Primeiro de tudo, vamos buscar o que é a ansiedade. Hoje, de acordo com a Hipólito, a ansiedade basicamente é uma necessidade de compreender o que ocorre no ambiente e de se adaptar a ele. É algo que desencadeia em descontrole e espécie de desalinhamento da pessoa para com o ambiente onde ela está inserida. Ansiedade. O diagnóstico é o seguinte, segundo abre aspas, se algum familiar ou profissional de educação identificar que o estudante pode estar com crise ou apresentar sinais de transtorno, a pessoa tem que ser diretamente encaminhada para a psicoterapia para saber como lidar com isso e tratar. Chamar para conversar também é ideal. Cuidar da parte emocional é importantíssimo, mas as pessoas ainda apresentam muito receio. Tatiana deve tratar vários assuntos de ansiedade, né? Ainda mais depois da pandemia. A gente sempre usa a pandemia como base, que realmente ela desencadeou muitas coisas. E a ansiedade é uma delas. Você pode ser um cara ansioso, pode ser uma mulher ansiosa, pode ser um senhor ansioso, uma senhora ansiosa, ter um adolescente em casa ansioso, uma criança ansiosa, enfim, isso desencadeia muita coisa. Não é isso, Tatiana? A ansiedade é um bicho grandão. Eu não sei se picotou para as pessoas que estão assistindo, mas estava picotando para mim o que você explicou sobre ansiedade. Vou tentar explicar com as minhas palavras. Eu não sei se eu estou falando, está picotando também. Não sei se vocês acharem que tá ruim o áudio, pede para a gente repetir, tá bom? Que é importante isso. Eu falei agora há pouco, né, desse estímulo aí das telas, né? Esses adolescentes passaram a pandemia na frente dessas telas, fazendo com que essa frequência cerebral ficasse mais acelerada, ou seja, perdendo cada vez mais o foco de atenção. Então, esse foco deles ficou muito fragmentado, né? Então, é como se eles não conseguem parar e se concentrar numa coisa só. Isso é uma coisa. Aí eles chegam, né, no ambiente escolar, onde tem que ficar ali, parado, se concentrando. Então, isso cria para eles um lugar ali estressante, porque já não estão mais adaptados àquela rotina, naquele formato. E o que é, de verdade, ansiedade? A ansiedade é o sintoma, né? Claro que
um transtorno de ansiedade ele vai ser diagnosticado por um psiquiatra. Mas a ansiedade, resumindo, é você projetar seus pensamentos no futuro, né, de forma excessiva. Quando você tem uma mente muito acelerada e você se desconecta do momento presente, como eu falei, você vai estar mais ativo com esse hemisfério esquerdo, onde o hemisfério esquerdo ele só entende passado e futuro. Então, se você fica passeando entre o passado e o futuro, você vai para o passado, que lá era bom, que lá eu tinha isso, aí começa a ficar triste, começa a ficar depressivo, começa a pensar as coisas ruins, o que não deu certo, que devia ter feito. Aí vai para o futuro, eu não quero que aconteça isso, não quero que isso se repita, mas eu quero que aconteça isso. Você começa a criar expectativa, aí você começa a tentar controlar, não consegue controlar o futuro, vai se frustrar, vai ficar com raiva. Aí você volta no passado, aí leva isso para o futuro, aí você começa a ficar com medo, começa a ficar inseguro. Então, a ansiedade, quando ela aparece, ela é o sintoma. Mas o que tem por baixo? Tem questões emocionais que precisam ser investigadas, né? Então, por isso que terapia, auxiliado com a meditação, vai ajudar nas duas coisas, né? Porque vai ajudar a parte ali cerebral de se equilibrar, né? Com as técnicas de respiração e meditação. E esse autoconhecimento, a terapia, vai ajudar nessa investigação dessas memórias que estão mais implícitas a serem explícitas. Então, quando quando o paciente, ali, a criança ou adolescente, ele tem um espaço para expressar o que ele sente, a criança expressa de uma outra forma, tá? Ela não chega muito a falar, ela vai falando através da criatividade, ela desenha, ela brinca, então ela vai falando, e esse psicoterapeuta, ele vai ajudando a dar visões ali diferentes, né? Mostrando novos ângulos para que essa criança, esse adolescente possa entender e lidar com o que ele está sentindo. Então, o que me parece é que esses adolescentes dessa escola não tinham nenhum trabalho emocional, né? Já deviam estar sobrecarregados, pressionados, vieram de uma pandemia, como a gente acabou de falar, todo mundo nervoso, é o que está acontecendo na maioria das escolas, ou em todas as... Não vou falar todas, né, porque a gente não pode generalizar, mas a maioria está acontecendo isso. O primeiro bimestre agora, de uma forma geral, não teve uma boa média, né, porque justamente essa diferença de voltar para o presencial, ou seja, eles relatam, por exemplo, insegurança de entrar na sala de aula e os outros alunos ficarem olhando para eles, insegurança de receber uma chamada do professor, de fazer algo errado em diversas aulas, jogar uma bola errada na educação física, de tocar um instrumento errado na aula de música, de receber a nota mais baixa da turma, de se comparar. Então, essa ansiedade por conta desse medo está aumentando, porque eles passaram muito tempo em casa assistindo aula deitado, na cama, com câmera fechada, consultando caderno, consultando internet. Então, eles estavam numa fase... Sabe o termo café com leite? Sim. Né? Então, eles estavam numa fase café com leite. Literalmente. Então, parece, né, que tipo, caramba, eu sou super inteligente, eu estou passando de ano de uma forma muito fácil. E aí eles saem dessa postura, dessa zona de conforto do café com leite e volta, né, para a realidade. E muitos ali, por exemplo, o primeiro ano do ensino médio passou os 2 últimos anos do fundamental, crianças ainda, na internet. Aí chega no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, com toda aquela responsabilidade de já começar a pensar na profissão. Daqui a 2 anos eu já estarei no 3º ano e vou... Gente, eles entram em pânico. Como assim, né? Eu era criança brincando em casa, agora eu vou para a escola e já tenho que saber o que eu vou fazer de profissão. É óbvio. Verdade. Acaba... Cria uma confusão, né, Nana? Se essa criança, esse adolescente não tem um acompanhamento, não tem uma base, então, pais, por favor, seus filhos precisam ser educados também emocionalmente. Então, procura um bom, né, profissional da saúde mental, uma boa instituição, um instituto, escola. Bota essas crianças para meditar, para se conhecer, para expressar, para falar. Não tem condições de pagar, incentiva diário. Eu incentivo muito escrever no diário, porque na hora
que a criança e adolescente escreve no diário, ela está expressando o que ela está sentindo e é como se esses hemisférios pudessem conversar novamente. Então, o meu hemisfério do meu emocional vai contar para o meu racional o que está acontecendo aqui dentro e aquilo fica mais organizado. Então, eu não posso pagar, botar meu filho... Pede para escrever, fazer um diáriozinho, expressar, né? Mas não deixa isso ficar... Se nossas lacunas não são preenchidas. E outra, pais, mães, tios, avós, acolham essa criança e esse adolescente, porque isso é insegurança que vai explodir no meio das outras, aí vira uma coisa, um surto coletivo, porque tá todo mundo pressurizado, a bomba já ia explodir a qualquer momento. Explodiu em um, o outro estava sentindo e pronto, começou aquela coisa toda. Então, acolham essas crianças, sentem para conversar, não conseguem conversar, dá atenção de alguma forma, olho no olho. Você falou muito bem do diário, né? Era uma prática até antiga, né? Muitos adolescentes tinham, né? De escrever, de contar como foi o dia, de fazer aquele resumo no caderno, colocar uma foto, Acabou isso, né? E Um vale pouco, para né? também isso, vale para todo mundo essa dica do diário. Também, pois é, que era bem interessante. Inclusive aquele caderno de perguntas. Tatiana, você já teve caderno de perguntas? Aquele que virava assim? Foi a primeira rede social que a gente teve na vida, né? Saber cor preferida. Adorava. Eu tinha um por ano, Nossa. passar para todos os amigos. Eu pensava em várias perguntas. Nossa, era muito legal. Pena que eu acho que eu não guardei nenhum caderno desse, que seria interessante. Eu tenho algumas agendas minhas de diário de 11 anos, de 12 anos, estão guardadas em algum lugar. Eu lembro que eu guardei. E aí você morre de rir. Nossa, olha a minha preocupação. Que vários adesivos colados, né? Aquela Nossa, coisa Legião assim, Urbana, com 13, 14 anos, que eu era fã. Eu era DJ, gente. Eu fui DJ. Olha isso, com 15 anos. Eu ficava lá nas mixagens. Era muito bom. Você era fã do Backstreet Boys já, não? New Kids on the Block, é o quê? Disso Sua tudo. época? Eu era mais ainda, era do Legião Urbana mesmo. Até hoje, Legião Urbana. todas as músicas, né? Agora a Tipita está participando aqui do programa, está dizendo o seguinte: o momento é de acolhimento e esclarecimento para todos os familiares. Porque muitas das vezes eles não enxergam da necessidade que o filho está passando. Importante, legal, Gorete. Obrigado pela participação. E é isso mesmo que acontece, né? Geralmente o filho está passando por alguma coisa e não sabe nem como traduzir isso para os pais, enfim, mostrar isso para os pais. E a Tati está aí até para poder ajudar em relação ao trabalho dela, né, que é de conversar. Né? Por isso que é importante os pais observarem esses comportamentos. É muito comum, né, quando o adolescente entra ali nos 12 anos, 13 anos, se isolar. Né, começar a ficar mais distante, não interagir, porque começa a mudar mesmo ali a estrutura cerebral, toda a química desse cérebro, né, os neurotransmissores, então a dopamina fica mais ativa lá no cérebro, ou seja, eles têm uma tendência maior ao tédio, a não sentir vontade, a não sentir motivação, é normal. Então, acolher mesmo, é estar presente, porque senão a tendência vai ser se isolar cada vez mais ali naquele mundo deles, né? Verdade. Aí fica difícil sair dela, né? Sair disso tudo, claro. Desse problema. Comparando, nós fizemos agora uma matéria sobre ansiedade e é o seguinte, uma outra matéria que a gente separou. Um estudo feito na pandemia indica que uma a cada 4 crianças, tem depressão ou ansiedade. Psicólogos alertam para mudanças no comportamento. Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo acompanhou 7 mil crianças e adolescentes em 2020 e terapeutas alertam que mudanças no comportamento podem ser alguns sinais de alerta. Os dados sobre saúde mental na infância são preocupantes. E o volume de casos de transtorno se intensificou durante a pandemia, por isso é preciso cuidado, viu? O estudo foi feito, conforme pesquisa, 1 em cada 4 crianças e adolescentes sofre de depressão e ansiedade.
Depressão, olha a palavra que estamos falando, E é depressão, o que gente. É bem é grave. o que leva ao suicídio, né? Que não é tão divulgado, mas os índices estão cada vez mais altos e todas as idades, crianças, jovens, adultos, idosos, né? Então é justamente por conta dessa desconexão de si, dessa desconexão do momento presente. Então a depressão você está vivendo no passado, a ansiedade você está vivendo no futuro. E se você fica lá e cá, não tem mais motivo para viver. Agora vamos pensar aí, né? Pandemia. O que foi que reinou na pandemia? Medo. O perigoso. Sair na rua é perigoso. Estar perto das pessoas é perigoso. Imagina quantas e quantas famílias não perderam entes queridos, né? Então, essas famílias, o que esses pais passaram, né, e vivenciaram, e choraram, e as crianças estão ali vivenciando que o mundo é perigoso. Como ela não vai se sentir ansiosa se ela não tem como discernir tudo isso? Ela só sente ali, né, o pai, a mãe, a família, né, com todo esse medo, com todo esse luto, com todo... A vida é perigosa, né? Como é que ela vai para a rua, como é que ela vai para a vida sem essas informações que já entraram lá na cabecinha dela? O que é o medo? O medo é passado. A gente não tem medo de algo que a gente não conhece, a gente só tem medo daquilo que conhece, né? Então, essas crianças, elas absorveram muitas energias e informações na pandemia e isso vai ainda reverberar por um tempo. Por isso que é importante esses pais se abrirem, que é uma nova geração, para esse cuidado emocional cada vez mais cedo, né? Criança, como eu falei, se a base não está estruturada, é claro que eles vão ficar depressivos e tristes e ansiosos, né? Porque antes da pandemia podia sair, brincar com um coleguinha, ir no parque, era divertido. Agora, mesmo quando sai, agora está aliviando um pouco mais, mas até um ano atrás, mesmo já saindo, tudo era perigoso. E passa álcool, e tá com máscara, não toca nisso, não faz aquilo, limpa o pé, cuidado, cuidado, porque você tirou a máscara, não tira a máscara, eu vou brigar em você, vou bater em você, vou... A criança tá com medo de tomar surra, de se contaminar, tá vendo? O seu coleguinha morreu, o tio morreu, não sei o que. A criança tá o tempo inteiro sobressaltada. Como essa criança não vai ficar ansiosa? Como essa criança não vai ficar triste e isolada dentro de casa? Não pode brincar, tem que brincar pela internet, não pode estar com os coleguinhas e se tá perigoso. Olha o conflito que essas crianças passaram. É claro que vai sair com toda essa ansiedade e depressão. Agora é a gente correr atrás e esses pais entenderem que precisa, né, fazer um trabalho que, por favor, né, se possível, escolher antes do medicamento os caminhos mais naturais, porque tem crianças já tomando medicamentos psiquiátricos, né? Eu entendo, né? Tipo, tem psiquiatras e psiquiatras, mas o que você puder fazer a nível de terapia, de meditação, de autoconhecimento, antes de ir para algo mais intenso, assim como medicamento, tentem, por favor, porque o número de crianças e adolescentes hoje que tomam remédios psiquiátricos assim aumentou de uma forma absurda. Em relação a luto também, né, em relação à Covid-19, é importante também levar, né, a criança a não ficar com esse pensamento de luto. Ah, porque fulano morreu, Importante fazer com que essa criança viva a idade dela corretamente. Vai brincar, vai estudar, vai fazer isso, aquilo outro. Isso é um processo que passa, é uma doença, é uma pandemia, mas que isso vai terminar, vai acabar, nós vamos tirar a máscara, vai ficar tudo bem, É isso que precisa passar. Não é passar, o luto, pessoas morreram, isso. Deixa isso tudo para nós adultos que já temos essa consciência na nossa cabeça que acontece isso. As crianças, elas precisam viver o momento delas. Só isso. Eu tenho pelo menos esse pensamento. Esse é o mesmo da Tati, o pessoal que está vendo aqui a nossa live agora,
né? Os pais, inclusive, procuram ajuda agora em relação à depressão e ansiedade crianças. Então, quer dizer, a Tatiana falou uma frase muito bacana, né? Como nossos pais criaram a gente. Olha aí. Como nossos pais criaram a gente. Gente, é só fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Vai, você que é moderninho aí, pai e mãe moderninho, faz um Ctrl-C, Ctrl-V. É só para poder saber um pouquinho como é que foi criado, como é que foi a situação toda. Eu entendo, né, que tem crianças hoje em dia que não brincam mais na rua. Por exemplo, eu tenho perna marcada até hoje de pular muro e arranhar e de ficar o ossinho aparecendo da canela. Né? Eu andava em carrinho de rolimã, eu tinha skate, jogava bola, fazia esses cadernos de perguntas aí. Então, eu brinquei muito na rua, né? Com outras... Elástico. Gente, elástico. Eu nunca mais vi nenhuma criança pular elástico. Era muito bom. Bambolê. Elástico. Bambolê, olha aí. Bambolê. Eu tenho 2 bambolês aqui. Quando vem minha sobrinha aqui, eu boto assim, brinca. Aí ela sabe o que é o bambolê, né? O fim de rodar e tal, tem 4 aninhos. E aí eu achei que era barato, pô, bambolê. E vou comprar outras coisas também, porque quando ela vier aqui, ela brincar das brincadeiras antigas, né? Que é o bambolê, tá vendo? O elástico, queimado. Ou seja, incentivar as crianças a fazerem esporte, a artes. Não é só a meditação que vai estimular. O esporte, a arte, né? De música, tocar um instrumento. Ou se a criança gosta de expressar desenhando, escrevendo. Eu gostava muito de escrever poemas, eu escrevia tudo, né? Eu adorava, assim, adorava dança. Eu fazia coreografia das minhas amigas, né? Então, estava ali sempre brincando com essas coisas. Então, é deixar a criança explorar a criatividade, né? Porque, às vezes, a criança vai fazer alguma coisa, começa a juntar os objetos da casa. Não bagunça aí, não! Vai desarrumar a casa! Então, caramba, a criança não pode brincar com a criatividade, tem que estar sempre certinha, tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo bonitinho. Não, gente, criança é criança, deixa ela ser criança, né? Os pais são muito controladores, e aí essa criança vai perdendo, vai podando a essência dessa criança, né? Então, assim, depois vai se traduzir em notas baixas na escola, aí a gente tem que perguntar para os pais o que essa nota do seu filho representa para você, o que essa nota diz para você. E essa nota não é problema da escola. Essa nota está embutido ali todo excesso de tela, de ansiedade, de não poder isso, não poder aquilo, de não estimular, de não expressar, de não conversar, de toda a questão que vem de casa, dessa educação, dessa troca, né? Mais uma vez, entendendo que os pais eles fazem o melhor que pode, mas é levantar aquela antena lá do alerta. Peraí, se meu filho não ia bem na escola e agora não está indo mais, o que está acontecendo? Né? Não é a escola que está pressionando mais, não. Alguma coisa ali mudou no emocional daquela criança, daquele adolescente. Isso precisa ser observado. Então, essa nota está dizendo muito mais para esse pai do que ele imagina. Não é que meu filho não é mais, né, não é bom o suficiente, não é, você tem que se dedicar mais. Não, gente. Pega a gente, adulto. Se você não tem um dia bom, você consegue sentar e fazer alguma coisa naquele dia que foi ruim? Você consegue se concentrar para fazer alguma coisa? Aí imagina, a criança teve um dia ruim na escola, e dane-se, não tem, você tem dia ruim, o problema é seu. Agora você tem que sentar e fazer o dever de casa. E a criança está com a cabeça lá de repente, um bullying que ela sofreu, alguma situação. Gente, ela é um ser humaninho igual você, papai e mamãe. Então, se ela também não teve um bom dia na escola, ela não tem que estar sorrindo, né? E os pais começam a dar mais coisas para essas crianças fazerem. Elas não precisam fazer mais coisas. Elas precisam entender esse universo interior delas, entrar em contato com elas, não é fazer mais coisas para fora. Fazer talvez coisas para dentro, elas precisam descansar, elas precisam de pausa, de relaxamento. Leva ela para o campo, para o jardim, para a natureza.
tira a tela, bota ela lá para brincar com cavalo, para brincar com... Vai para o zoológico, né? Vai fazer coisas mais... Conhecer os animais, né? Fazer coisa diferente. Não sei, o que der no orçamento dessa família, faça coisas mais naturais, natureza, né? E ficar atento aos sinais, né? Porque muitas crianças e adolescentes dão sinais de que a coisa não está bem. Então, ficar atento mesmo. Mudanças de comportamento, enfim. Não é bem difícil, não, gente. Não é difícil, É só você observar. Você vai no restaurante, você olha para o lado, se tem adolescente, está com o celular na mão. É muito difícil você ver um adolescente no restaurante que não esteja mexendo no celular. Outro dia me deu nervoso que tinha uma mãe. Tudo bem, ela poderia estar respondendo e-mail, sei lá, mas estava a criança na frente dela, fazendo um desenho e querendo mostrar para a mãe, querendo a atenção da mãe e a mãe aqui. Eu estava quase indo lá abraçando aquela criança, né? Tipo assim, meu Deus, tipo, né? É lembrar disso, né? É exemplo. Os adultos vão ser os espelhos sempre, sempre, né? A gente não aprende a falar do nada. A gente aprende a falar porque a gente cresce naquela família falando daquele jeito. Então, é isso. Essas crianças são espelhos desses adultos. São mesmo, né? Bom, e tomara que fiquem adultos bons adultos, que você faça um adulto bom, né? Que essa criança possa se tornar um bom adulto, com mais empatia, enfim. É isso que o mundo precisa. Deixa eu mandar um beijo pro Álvaro Neto 71 também. Kiki Oliver! Beijo em você, Kiki. É engraçado que eu vejo aqui mais os comentários. Parou de novo, igual da outra vez. Não sei por quê. Muita doideira. Se Deus quiser, vai dar para gravar a live. Depois, quando dá esse negócio, às vezes não dá. Mas dá sim, dá sim. Regiane também, meu beijo para a Regiane, para o Fernando Mora 86, para o Adriano Lorenzoni, para o Rafa Cleiton, enfim. Toda a galera que está curtindo a Rede Relâmpago aqui, seus programas sensacionais. Esse é o Saúde Etc. com a psicoterapeuta e mestra em meditação Rastro, Tatiana Pagung. Ela está aqui com a gente hoje. A gente está compartilhando conhecimento sobre crianças, adolescentes. Olha que os temas foram bem legais aqui sobre realmente saúde mental. E olha só, para quem gosta de música, vamos falar agora de um adulto, né, que é o Harry Styles. Ele tem músicas maravilhosas aí pela internet, para você gosta de pop. Harry Styles, aquele do Melancia lá, Watermelon, não sei o que lá. Enfim, vou mandar a música depois. Eu vou botar aqui um clipezinho, um pedacinho do clipe. Se o YouTube aqui, se o Instagram não me derrubar, eu boto um pedacinho do clipe. Aliás, vai voltar o Música, hein, gente? O Música, aquela balada sensacional virtual de todos os sábados, volta aqui na Rede Relâmpago em breve. O Harry Styles é um cantor famoso britânico que abriu durante uma entrevista para uma revista, a Better Homes and Gardens, sobre os cuidados que está tendo com a sua saúde mental e admitiu iniciar terapia, fez ele sentir mais vivo. Isso mesmo. O cantor explicou no bate-papo que achava anteriormente que frequentar a terapia significava que você estava quebrado. No entanto, depois de iniciar o tratamento 5 anos atrás, ele passou a entender melhor como enfrentar os obstáculos com a saúde mental. Abre aspas. Achei que isso significava que você estava quebrado, eu queria sair daquele que poderia dizer que eu não precisava disso. Acho que você pode viver, ser feliz, sofrer ao extremo. Isso é o que eu mais vivo. E o que você pode estar? Perder, chorar, perder tudo isso rindo. Não tem como se sentir mais vivo do que isso. Quer dizer, ele aceita que aconteçam as coisas erradas, aconteçam as coisas certas, tem que seguir. E isso fez muito bem para ele fazer terapia. Styles ainda afirmou que a pandemia da Covid-19 acabou funcionando como uma chance de desacelerar seu estilo de vida. E por isso ele pode cuidar ainda mais da sua saúde mental. Ainda na entrevista de maneira particular, o cantor explicou que tanto ele quanto seu terapeuta tentaram descobrir o motivo por trás da sua necessidade imortal de ser simpático e descobriu que isso tinha algo a ver com o início da sua carreira. Harry explicou que essa era uma tentativa desesperada de ser apreciado desde a sua passagem pelo programa X Factor em 2010. Quer dizer, como melhorou, então, a terapia para um cantor maravilhoso, Harry Styles,
que está fazendo super sucesso lá na Inglaterra e no mundo inteiro, né? Todo mundo conhecendo aí as músicas dele. Tatiana, viva a terapia! Viva! Não, é muito interessante porque existem muitos mitos em torno da terapia. Mas acho que os mais famosos é ou a pessoa acha que não precisa de terapia, porque terapia é para quem está quebrado, para quem está louco, para quem, né, tipo, esse negócio não é para mim. Eu escutei até uma frase essa semana de uma pessoa que me mandou uma mensagem, né? Eu recebo muitas mensagens aqui no direct aqui do Instagram. E essa pessoa queria ajudar uma outra pessoa, uma amiga. Aí falou, eu posso passar o seu contato e tal, não sei o quê. Eu, claro, aí dou o contato do Espaço Racha São Paulo. E aí ele falou, puxa, essa minha amiga respondeu o seguinte, 2 pontos, abre aspas. Estou fugindo de psicólogos, não quero falar sobre o passado, né? Então tem pessoas realmente que não estão abertas. A gente, primeira coisa só dá para ajudar quem quer ser ajudado, né? Então tem pessoas que acham que realmente... E tem pessoas que acham que conversar com um amigo substitui a terapia, né? E eu já falei isso em vídeos passados, que é diferente. Quando você conversa com um amigo que ele não é profissional da área, ele vai ter a tendência a ter essa empatia pelo que você estiver passando ali, né? Se você está sofrendo de dor de cotovelo, vai chorar junto, vai abraçar, não sei. É importante essa troca, é maravilhoso ter amizade que você está expressando de uma certa forma, desabafando ali o que você está sentindo, mas essa é só a ponta do iceberg da terapia, que é você expressar. E tem pessoas que nem conseguem, muitas vezes, expressar. Então, o terapeuta, né, um bom terapeuta, ele vai ler ali nas entrelinhas daquela fala, às vezes, raivosa, ou enciumada, ou cheia de dor, o que está por trás, na verdade. E vai ajudar esse paciente a sair daquela postura de estar engessado ali, se sentindo sem saída. Observa por esse ponto. Então, você vai trazendo para ele novas perspectivas que ele não tinha pensado. E só em você fazer isso com ele, mesmo sem meditar até, nas terapias eu trabalho também com as técnicas de meditação, que aí eu vou mais profundo, mas mesmo terapeuta que não trabalhe já consiga fazer isso, os neurônios que disparam juntos se conectam junto. Então, você já está recriando novos caminhos neurais lá na cabeça dessa pessoa. Porque o nosso cérebro, ele é plástico, tem a neuroplasticidade. Então, aquelas informações que você estava ali preso, sólido, na hora que você recebe uma nova informação que faz sentido para você aqui, aquela dor, ela passa, porque você vai entender sobre o novo ângulo aquela situação. Você vai o seu terapeuta é um observador, é uma pessoa que está de fora te ajudando a enxergar esse todo, essa situação. E claro, cada pessoa vai ser de uma forma. Tem pessoas que você tem que ir conta-gotas, de passinho, passinho. Às vezes você está vendo a coisa toda, mas o paciente não está pronto para ver a coisa toda, né? E você também não pode mostrar para o paciente, porque é autoconhecimento. Então, você vai guiando essa pessoa para que ela observe e entenda esse todo. Então, o trabalho de um profissional é muito importante, porque aí tudo aquilo que está no universo interior da pessoa confusa, aquela salada emocional, você ajuda essa pessoa a sair dessa salada emocional, porque ela já não consegue mais ver saída, ela está no olho do furacão, né? Então a vida vai ser uma droga, não tem mais motivo para viver, não tem mais motivo para nada. Você tira a pessoa do olho do furacão, poxa, é por isso que você vai ter motivo para viver de novo, né? Então por isso que é vida, assim. Por isso que nós agradecemos a você, Tatiana, e a todas as terapeutas que nos ajudam a pegar aquele novelo de lã e começar a desmembrar um pouquinho ele. Com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho. Né? Eu me sinto mãe de todos os meus alunos e pacientes, porque vou dormir pensando o que mais eu posso fazer com fulano, com ciclano, o que mais eu posso criar, vou por aqui, vou por ali, vejo exercício, eu vejo alguma coisa, algum livro que eu possa indicar, o que eu vou falar, o que eu vou trabalhar, e como é que eu vou mostrar isso. Então eu vou, durmo, acordo com todos eles aqui, né? E aí também tem as aulas no Vértice, o que eu vou oferecer para eles, como é que eu vou ajudar esses grupos, como é que então...
cabeça de terapeuta é assim, a gente fica o tempo inteiro focado nesse cuidado. E a gente agradece a vocês. Se você molhou, eu falei certo? Sansimoyo, amor, respeito e gratidão. Falei certinho, falei certinho. E eu só tenho a agradecer a você também, Tatiana, por essa live maravilhosa novamente. Mais um Saúde, etc. com Tatiana Fagundes, sempre abrilhantando o nosso programa e pegando aquele novelo de lã, gente, todo emboladinho assim, e tentando lá colocar ele direitinho, certinho, para que você ache o fio da meada. Tati, quero te mandar um beijo bem grande, enorme, e por favor, fique à vontade para poder comentar alguma coisa a mais, ou mandar um beijo carinhoso para alguém. Um beijo para todos que assistiram a live, vão assistir a live, né? Um abraço apertado para todo mundo, e eu acho que fica aqui esse recado, né, de vamos nos olhar mais, nos perceber mais, e se você não estiver conseguindo, aí busque um profissional, né, para você poder trilhar esse caminho de autoconhecimento, né? Terapia te traz esse autoconhecimento, né? E técnicas, métodos que conseguem, né? Qualquer coisa que você faça por você, olhar para você, resgatar esse amor próprio, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Se eu vou à sua casa, chego lá, Vitor, me arruma um copo de açúcar, você vai no armário, não tem açúcar para me dar, você não vai poder me dar açúcar, mas às vezes as pessoas ficam, né, umas para as outras. Que você não me ama, que você não me respeita. Mas se essa pessoa não tiver amor próprio, ela não vai poder amar. Se ela não se respeitar, ela não vai poder respeitar. E é isso que tem acontecido, né, nos relacionamentos, né, dentro de casa, em todos os relacionamentos, porque as pessoas não estão cuidando de si, não estão olhando para si, então não vão ter como dar isso para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, né, para ninguém. E aí as trocas vão se perdendo no meio do caminho, vai ficando desequilibrado esse dar, esse receber. Então, e o amor está na troca, né, no que eu dou, no que eu recebo, e é nessa troca simples, né, que é a vida, que é viver, né? A gente precisa, né? Nós precisamos uns dos outros, né? Não se coloquem numa postura de ilhas, não somos ilhas. Tá bom, gente? É isso. Amem-se bastante. Se tiver difícil, se estiver doendo, busca ajuda, busca um profissional. Vai se conhecer um pouco mais, porque existe sim luz no fim do túnel. Amor, respeito e gratidão. Muito bem, finaliza aqui Fernando Montavão da Silva. E a gente termina essa live maravilhosa. Aliás, live não, né? Às vezes eu fico pensando, de tanta coisa que a gente falou aqui, de tanto conhecimento que a gente passou, não é live não, gente. É o que, Tati? Mais que live. Eu adoro. Porque aqui a gente compartilha conhecimento. Beijo, minha querida Tati, beijo para todo mundo que curtiu a live. Se inscreva no canal da Rede Relâmpago no YouTube. E amanhã tem Relâmpago Entrevista com o locutor da Rádio Globo do Rio de Janeiro, o Felipe Sanches. Ele é DJ também, ator, ele é dublador. Gente, é um bocado de coisa. Amanhã ele vai contar pra gente. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Valeu!